Olá pessoal do YouTube, bem-vindo à nossa segunda videoaula da série Modelagem 3D com Blender. E nessa videoaula estarei abordando os seguintes itens: tela de abertura e visão geral do Blender. Se caso você ainda não tenha percebido, na abertura de cada uma das videoaulas que estarei fazendo, existe um vídeo e bem no finalzinho existe um endereço de um website, que é o meu website, que estou trabalhando há pouco tempo, e eu acredito que daqui para frente ele vai assumir características de um site bastante profissional. Espero que você curta esse site, espero que você me dê sugestões também, e eu teria o maior prazer em estar lendo as sugestões e vendo o que eu posso fazer para melhorá-lo. Tá bom? Até então agradeço pela sua atenção, espero que você curta bastante essa série, me acompanhe. Bom, estamos na tela de abertura do Blender. É bastante incrível quando você abre o programa e você se depara justamente com uma imagem fabulosa, né? Essa imagem aqui é uma ilustração que alguém fez no Blender também, e todas as versões do programa vai ter uma ilustração diferente. Isso é bem legal para aguçar a nossa curiosidade, para trabalharmos cada vez mais com o programa e aprender mais, né? Isso é interessante para a gente. Um pouco mais acima você vê a versão do programa, está aqui Blender 2.71, essa é a versão que nós estaremos trabalhando, pelo menos por hora, né? Descendo um pouquinho mais, eu gostaria que você desse um pouquinho de atenção para esse botão aqui, que é o Preset. Nele você possui três opções para trabalhar com o Blender. A primeira é o Blender, que é a possibilidade, né, padrão mesmo, né? Mais abaixo 3D Max, depois Maya. E aí você pode estar se perguntando, mas Fábio, para que servem essas três opções aqui nesse botão? Vamos pensar um pouquinho. Já pensou? Você trabalha com Maya. Você está acostumado com o mapa de atalhos do Maya. Você está acostumado com o jeito de trabalhar com Maya. Então, pensando nisso, a comunidade que trabalha em cima do Blender para aperfeiçoá-lo, ela disponibiliza aqui no programa três opções. Então, se eu estiver acostumado a trabalhar com Maya, eu posso escolher essa opção para trabalhar no Blender com toda aquela experiência que eu já tenho no Maya. Ou seja, eu vou trabalhar nesse programa, mas usando os conhecimentos que eu tenho adquirido no Maya. Então, teclas de atalho que você está acostumado, elas serão adaptadas para o Blender. Isso é muito interessante. Como também o 3D Max e o Blender aqui, que é o default, né? O padrão. Nós vamos usar o Blender mesmo, quero que você esteja se acostumando com isso. Você vai ver que não é nada difícil, tá ok? Um pouquinho mais para baixo nós temos os itens recentes. Recentemente eu estive trabalhando no logotipo do DSN Creation, e aqui está a logo 3D _dsn.blend, que é a saída normal de um arquivo do Blender. Então quer dizer que todas as vezes que você estiver trabalhando em algum arquivo no Blender, os itens recentes aparecerão aqui. Então você vai se deparar com uma pequena lista de arquivos que você já esteve trabalhando no Blender. E no meu caso, eu só estive trabalhando nesse por enquanto, tá? Então vamos continuar. Descendo um pouquinho mais, nós temos o Recover Last Session, e esta opção é bastante interessante porque, você já imaginou, você está trabalhando há mais de 2 horas no Blender. E daí, em algum momento, você acidentalmente fechou o programa e aí você pensa, poxa, eu perdi todo aquele meu trabalho. E na verdade não é isso. Essa opção Recover Last Session, ela faz com que você recupere parte do arquivo. Ela faz você retornar à última sessão em que você esteve trabalhando no programa. Isso é legal porque todo o trabalho que você esteve efetuando, ele não é perdido. Então você pode recuperar pelo menos parte dele, né? Isso é interessante. Um pouquinho mais para a sua esquerda você tem os links relacionados com o Blender, como por exemplo o Blender website e o manual do programa. Cada um desses links, é lógico, vai te mandar para um site te mostrando algo sobre o Blender. Eu digo site, assim eu digo uma página da web, tá pessoal? Então pode ser que você vai ser mandado para um site específico e lá você vai ver um manual sobre o Blender, por exemplo, né? E assim por diante. Passando dessa parte aqui dos links, você vai dar um clique na parte de fora, ó, de fora dessa telinha aqui, tá bom? Clique fora. Quando você clica fora da tela de abertura, você vai se deparar com a 3D View, que na verdade é esse mundo 3D aqui, no qual estamos nos deparando. E nele nós temos uma câmera, o cubo e temos também uma lâmpada. Esses são os três objetos básicos. Eles já vêm quando você abre o Blender. Ok?
E eu gostaria que você agora prestasse atenção. Eu vou passar a visão geral do programa agora. E aí vamos começar assim. Se você olhar com bastante atenção no cantinho inferior da esquerda, você vai encontrar um seletor de janelas. Então, no canto inferior da esquerda, você vai encontrar um seletor de janelas. Essa janela na qual nós estamos é a 3D View. Então, aqui você pode estar escolhendo qual é o tipo de janela que você vai estar trabalhando. Tá? Só para te dar um exemplo rapidinho, eu vou escolher aqui, por exemplo, esse Dropsheet. Olha só como muda a nossa janela. Voltando lá para a 3D View, nós não vamos ficar mexendo muito por hora. Depois a gente vai se aventurar a conhecer um pouquinho mais do Blender. Mas você já sabe, a 3D View é esse mundo 3D aqui no qual estaremos trabalhando na modelagem dos nossos objetos. Fora essa janela, nós temos aqui um pouquinho mais para cima, uma janela de informações. Então aqui você pode ver a opção File, Render, Window e Help também. Tá? Então essa é a janela de informações também. E se você olhar um pouquinho mais para a sua esquerda, você também possui um seletor de janelas. Olha só. Mas vamos deixar essa janelinha mesmo. Olhando um pouquinho mais para a sua direita, você vai se deparar com a Outline. A Outline, na verdade, ela mostra a organização de todos os objetos que você tem na sua cena, de uma forma hierárquica. E aqui você pode habilitar a visualização ou desabilitar a visualização, enfim. Mais para frente a gente fala um pouco sobre essa janelinha aqui. Descendo um pouquinho mais, nós temos a janela de propriedades, na qual você vai estar fazendo modificações no seu objeto também, aplicando material, falando sobre questões de renderização, iluminação e assim por diante. Tá ok? Descendo um pouquinho mais, nós temos uma janela chamada de Timeline, é a nossa linha do tempo, responsável pelas animações do Blender. Então, repassando, para a gente marcar bem na cabeça, a janela que eu falei primeiro foi essa daqui, chamada de 3D View. Nela nós vemos o mundo 3D, esse cenário aqui imenso, que é o nosso mundo 3D do Blender. Depois eu falei sobre a janela de informações, que é essa janelinha aqui na parte superior da esquerda. Depois eu falei um pouquinho mais sobre a parte da direita, onde nós temos nossa Outline. E um pouco mais para baixo, a janela de propriedades. Por fim, eu estive falando sobre a janela chamada de Timeline, que é onde estaremos fazendo as animações do Blender. Então essa é a visão geral do programa. Espero que você tenha entendido tudo que eu passei para você e espero que você tenha curtido essa videoaula. Qualquer coisa, poste um comentário. E sugestões, né? É claro, é sempre bem-vindo. Então, na medida do possível, estarei tentando corresponder à sua sugestão. Muito obrigado até agora. Até a nossa próxima videoaula.